Um dos motivos que causou protestos, paralisação e bloqueio em dezenas de rodovias do país foi a insatisfação do resultado das urnas eletrônicas que deram vitória para Lula e derrota a Bolsonaro. Mas até aqui, tudo bem, desde que o protesto ele seja um protesto organizado e um protesto pacífico. Então, uma das causas levantada pelos protestantes é que as urnas foram fraudadas na apuração dos votos e com isso deram vitória a Lula. Mas até aqui, tudo tranquilo, porque todo mundo tem o direito de protestar. Nada contra alguém protestar sobre o resultado de alguma coisa. Mas eu pergunto o seguinte: quais seriam as provas que eu poderia apresentar? Provas concretas que eu poderia apresentar à Suprema Corte, por exemplo? Quais as provas que que os manifestantes teriam para apresentar ao TSE, dizendo: essas são as provas que as urnas sofreram fraudes? Sendo que o próprio presidente Bolsonaro afirmou e aceitou que não houve fraude. Até mesmo Silas Malafaia, um dos seus maiores apoiadores, que em toda a campanha bolsonarista ele estava empenhado, ele também veio a público dizendo que não houve fraude. O vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente da Câmara, o governador eleito de Minas, os apoiadores de Bolsonaro, mais de 90 chefes de Estado atestam a apuração das urnas e confirmam que não houve fraude nas apurações das urnas. Então, analisa comigo o seguinte: o que nós estamos vendo são os manifestantes que dizem que são patriotas, mas ao mesmo tempo eles atacam a democracia do país, sabendo que dentro da democracia brasileira é muito claro que quem leva mais ganha. Então, se Bolsonaro tivesse levado a maioria dos votos, com certeza ele teria ganhado. Como que o Lula teve a maioria dos votos e ele então ganhou dentro da democracia. Mas analisa comigo também dentro de uma outra perspectiva. Quando nós olhamos os manifestantes que estavam lá ou que estão lá ainda nessas manifestações, são pessoas sinceras, são pessoas que são pai de famílias, são pessoas trabalhadoras, que estão lá para tentar rever um direito que deixou ali talvez a sua família, que deixou talvez o seu emprego, que deixou ali a sua casa, deixou os seus afazeres, seu ganha-pão, para estar lá em uma rodovia ou algum ponto do país para manifestar. São pessoas que têm uma situação de vida que eu não chamaria essas pessoas de ricas. As pessoas não são ricas. Por que eu digo que não são ricas? Porque agora estão passando privações lá em meio a sereno e noite, e que estão também suscetíveis a vários riscos, não somente risco de saúde e risco também de vida. Mas observa uma coisa comigo. Quando você olha os outros apoiadores de Bolsonaro, que nem os famosos, os cantores, as duplas que apoiaram os grandes empresários, alguns jogadores, você vê se eles estão nas manifestações? Você vê se eles ofereceram ajuda sequer, ou estiveram lá junto dos caminhoneiros, das pessoas que estavam ali, para sequer manifestar ali um atendimento médico? Porque eles sim são ricos, eles sim são poderosos. Será que eles, em algumas dessas manifestações, ofereceram marmitex para que aquelas pessoas suportassem ficar ali dias e dias fazendo as suas manifestações? É claro que não. Vê se o pastor Silas, que defendeu tanto a Bolsonaro em toda a sua campanha, vê se ele foi lá na manifestação dar ali o seu apoio. É claro que não. São pessoas que visam interesses pessoais, mas já abandonaram o barco desde o dia 30. Então a pergunta que eu falo: Gustavo Lima estava lá, Eduardo Costa estava lá, a Zezé de Camargo estava lá, tá? Silas Malafaia estava lá.
O Valdomiro Santiago estava lá? Edir Macedo estava lá? É claro que não. E eu aposto com quem quer que seja, que daqui a alguns dias, de alguns tempos, você vai ver essas pessoas que eu disse aqui, que nem Edir Macedo, Silas Malafaia, o Homem do Chapéu, que é o Valdemiro Santiago, logo, logo, eles vão estar em reunião com o próximo presidente, fazendo algum tipo de acordo para se favorecer. Isso aí é normal, enquanto aquelas pessoas que estavam lá no protesto vão ficar realmente abandonadas e ninguém vai lembrar que houve esse protesto daqui a alguns meses. Enquanto agora os manifestantes, eles estão dispostos a agressões, eles estão dispostos a acidentes, eles estão dispostos a atropelamento, eles estão dispostos a privações de alimento, de bebida. Igual aqui na nossa região temos um caso aqui de que os manifestantes pararam ali um veículo e não sei o que aconteceu, mas o motorista, o condutor desse veículo, não sei se era bolsonarista, se era petista, não dá para ainda saber, ele, como que ele estava rodeado com centenas de manifestantes, ele arrancou com o carro, atropelou um monte de gente, passou por cima de um monte de gente, e entre essas pessoas tinha mulheres, tinha crianças, tinha um jovem, e isso aí é decorrente a uma manifestação em que, em alguma maneira, em algum ponto, ela foi desorganizada. Mas esses grandes nomes que eu citei aqui, eles não estão nem aí para isso. O que resta para ele é fazer um acordo agora com o novo presidente, porque para eles o que visa são interesses políticos, interesses pessoais que favorecem, na verdade, a sua área. E outra coisa também, outro adendo que eu poderia falar aqui, é que os bolsonaristas falam um tanto de fake news, mas só que a gente percebe, todo mundo está vendo que eles mesmos estão aplicando fake news neles mesmos. Eles estão fabricando, elaborando fake news e eles estão caindo nessas fake news que eles estão elaborando. A gente viu aqui nos vídeos, né, que passa pela rede, os bolsonaristas, tem sempre um representante que diz que Alexandre de Moraes ia ser preso, eles tinham 72 horas para se explicar, fake news, de que o resultado das urnas eles foi fraudulentos e de que haveria o terceiro turno e que as eleições havia sido cancelada, e com isso a gente via a manifestação do povo a partir dessas fake news que foram fabricadas por eles e apresentada por eles ao seu público. Eles ficaram eufóricos, eles ficaram como se fosse feliz, dizendo, olha, nós conseguimos, o resultado que a gente queria, a gente conseguiu mobilizar, olha só. Ou seja, eles esperando que aquilo fosse verdade, mas na verdade eles estavam caindo em uma fake news que foi fabricada por eles mesmos. E se você acompanhou até aqui essa minha fala, você vai perceber que eu não estou de lado nenhum, não estou defendendo nenhum lado, não estou defendendo outro lado. Na verdade, o meu canal chama Alvo da Consciência. O que eu pretendo com isso é que as pessoas sejam mais conscientes. Não, a minha intenção não é de apoiar um e desaprovar o outro. Na verdade, o que eu estou citando aqui é, na verdade, a realidade que está acontecendo aqui no nosso país.